Depois vocês dão um berro. Gestão da produção e qualidade total, hoje a gente entra em ferramentas da qualidade, propriamente dita. Aquelas que algumas que eu mandei vocês pesquisarem e tal, vocês já tem uma olhada para que serve isso. Então, ferramentas da qualidade, como o próprio termo diz, ferramenta é aquilo que você vai usar para consertar, para montar ou consertar algo, né? E as ferramentas da qualidade não são diferentes. Vocês vão utilizá-las, aí, usufruir delas, para montar e consertar coisas da gestão da sua empresa. A gente usa bastante o método PDCA, que vem do inglês, como vocês viram lá, os criadores, os gurus da qualidade, o famoso Plan, Do, Check, Act, chamado também de ciclo de Shillhart, por causa do Walter Shillhart, lá que vocês também maravilhosamente pesquisaram, montaram lá para mim, trabalhinho. Ele criou, e ele trabalha com relação a isso aqui, ó. Planejar, fazer ou desenvolver, que a gente traduz aqui no Brasil, checar e agir. Esse aqui tem gente que chama de fazer, desenvolver. Eu gosto de usar desenvolver para aproveitar o D. Mas muita gente usa como executar também, fazer mesmo, ok? Aí fica a cabo de critério de cada um para guardar melhor. Que é Plan, Do, Check e Act. É uma ferramenta que vem da norte-americana, então seguiu aí o padrão norte-americano. Começa com planejamento, definir meta, definir método. Você vai fazer, então, que é educar, treinar, executar, coletar dados. Depois tem lá checagem, metas por resultados. E ação, ações corretivas, preventivas e melhoria. Ok? Viu como é que está aparecendo lá com a... que vocês montaram para mim ali o relatório de auditoria. Né? É 3 itens que eu pedi para vocês olharem, tem 3 itens aqui também. Ó, em inglês, como é que é aquela função em inglês? Lá? Plan, Do, Check, Act. Planejar. Políticas, objetivos, impactos, procedimentos, regras, responsabilidades, né, que estão envolvidos aqui. No do, que é o to do, o verbo to do, fazer, operacional, controle operacional, gerenciamento de recursos e comunicação. No check aqui, que é o checar, monitoramento, medição, reclamações, ações corretivas e auditoria interna. E, finalmente, no agir, revisão, gerenciamento e aprimoramento. Então, vocês têm que imaginar sempre o PDCA da seguinte maneira. Está vindo um trem, e aí, esse trem, você planejou uma rota para ele seguir, bonitinha. Vou dar um ferroviário. Então, quando ele está chegando em determinada bifurcação que vai ter, ele pode ir ou para a direita ou para a esquerda lá, mudando lá o trilho que ele vai seguir. Se você tiver com planejamento para ele ir para a esquerda, só que se por acaso ele for para a direita, então foi na checagem, quando você estiver lá na rota, você notou, nossa, o trem tinha que ter ido para a direita, ele foi para a esquerda. Então, quais ações vocês vão fazer para fazer o trem voltar para a rota original? Ok? Então, seria verificar se ele está na rota certa ou não e, finalmente, corrigir a rota. Isso é o DCA. E fazer é trilhar conforme o trem precisa ir. Falando nisso, lembrei de um seriadinho legal que tinha no Netflix. Como é que é? Expresso da Manhã, eu acho o nome. Depois eu vou lembrar, vou falar para vocês. Ferramentas estatísticas. Como eu disse para vocês, essas ferramentas da qualidade, elas são gerenciais, estatísticas, né? Alguns exemplos delas são especificamente estatísticas, que vocês vão estudar na aula lá do Marcão. Lista ou folha de verificação, que é o checklist. O diagrama de Pareto, né? Que usa o princípio de Pareto. Estratificação, que é a separação. O histograma, que é a divisão em classes. E as cartas de controle, que vocês vão analisar aí, os limites, superior, inferior e tudo mais. Tudo coisas que vocês vão usar no seu processo no dia a dia, né? Vocês vão estudá-las exaustivamente mais para frente, né? Então, mas para vocês terem conhecimento que elas existem. Introdução. Existe uma série de ferramentas que a organização pode utilizar para a resolução de problemas e melhoria do processo. Quais são elas? O brainstorming, a gente já aprendeu, inclusive, já estudamos ela. Diagrama de Chicago. O ciclo de PDCA existe aí uma certa disparidade. Tem pessoas que falam que o ciclo PDCA é uma ferramenta em si, tem outros que falam que não, que é uma filosofia, assim como o 5S. Então, eu coloquei ela aqui, mas só para vocês saberem que existe essa briguinha aí. Se numa prova minha eu perguntar,
PDCA e ferramentas, pode considerar que sim, que eu não vou esquentar a cabeça, não. Apesar de eu ser mais da opinião de ser uma filosofia isso. 5W2H é uma ferramenta, histograma é, fluxograma é. Inclusive, dessas aqui, a mais estranho no ninho que tem aí, quem que vocês acham que é? Se fosse me perguntar para vocês, qual que é uma diferente dessas todas apresentadas aqui, qual que é o estranho no ninho, vamos dizer, aquela que não combina com as demais? Ou que ela tem uma particularidade específica? Deixa eu ver o que vocês colocaram no chat aí. Eu chutaria o Ichigal. Vertical? Por quê? Sei lá, tem um nome estranho. Fluxograma, Gabriel? Por que, Gabriel, que você acha que é o fluxograma? Alguém mais? Não? Eu acho que é o histograma, mas não tenho certeza de nada, não. Porque todos os outros são metodologias. Tipo de ideias, 5DCA para resolução de problemas, igual 5W2H. Fluxograma também é uma cadeia para você desenvolver o seu projeto, só que com pessoas. O histograma, só que eu não lembro o que era. E você está certo, Mr. Alan, né? Eu acabei de falar para vocês, né, das ferramentas estatísticas, a única que é estatística, na verdade, aliás, essa daqui é o histograma, o resto tudo é outras ferramentas gerenciais, que nem estavam contempladas aqui nessa lista, as demais. Então isso aí, na verdade, é só uma brincadeirinha rápida, né? Só para vocês verem aí a diferença dessas aí. Algumas são mais, você usa estatística para realizá-las, beleza? E a gente vai estudar várias ferramentas, né? Vamos tentar pegar as gerenciais. O nosso foco nessa disciplina de qualidade serão as ferramentas gerenciais, porque como vocês têm uma disciplina de estatística, então vocês vão estudar ferramentas estatísticas lá. Se der tempo, talvez a gente passe um pouquinho aí sobre algumas estatísticas, né? Mas ainda tem algumas coisinhas de gestão da produção que eu preciso passar para vocês. Então, ó, o brainstorm a gente usou na nossa primeira aula, né, para resolver o problema que é qualidade. Vocês chegaram aí para mim nas conclusões através da tempestade cerebral, toró de palpite, tempestade de ideias. Que qualidade é? Atender, satisfazer as necessidades dos seus clientes, sei lá, visando o lucro, melhor forma de atingir, fazer certo da primeira vez, padronização, normatização e melhoria contínua. Filosofia Kaizen, cai mudanças em boa para melhor. Através de um brainstorming a gente chegou nesse resultado, sobre qualidade. E depois de uma sessão de brainstorming, é sempre legal você fazer o diagrama Tikal, aí que o Richard não gostou do nome. Porque o que é esse diagrama Tikal? Ele também é conhecido como diagrama de causa e efeito e espinha de peixe. Ele recebe o nome Tikal por causa do cara que criou ele, o Kaoru Ishikawa, que é o criador dessa ferramenta. Lembra lá do guru da qualidade, Kaoru Ishikawa. Inclusive falei para vocês que um dos que eu mais gostava, das 7 ferramentas de samurais, que ele usa muito. E aí é o diagrama de causa e efeito, por causa que você vai analisar as causas que vão ter como um efeito X, e espinha de peixe pelo formato que ele tem, realmente parece uma espinha de peixe. Ok? Que nem eu falei, lá, depois de uma sessão de brainstorming, vocês vão reunir todas essas causas de um determinado efeito ou problema, colocá-los em grupos e subgrupos, para poder fazer uma análise mais detalhada e com menos risco de esquecimento. É um fator importante. Olha o exemplo. Esse é o diagrama de Tikal. Tem aqui, ó, design, um design legal, conhecimento do público, objetividade, domínio do tema apresentado, simplicidade. Esse modelo 3C aqui não vai entrar não, porque é propaganda desse cara aqui. Então, ó, todos esses caras aqui são causas que vão gerar o efeito boa apresentação. E os que tem aqui, nessas espinhas de peixe aqui, são subcausas.
Então, por exemplo, ter um modelo legal faz parte de um design inovador para você ter uma boa apresentação. Tudo isso aqui é envolvendo aí espinha de peixe, ok? Esse é o modelo básico. Por isso que ele chama espinha de peixe, por causa desse formato de peixinho aqui. A gente cita bastante modelo de lagoa poluída, né, para citar essa questão de causas e efeitos, por causa do quê? Se você for analisar por que uma lagoa é poluída, você tem que parar para pensar, tem alguma indústria perto dela, tem alguma cidade que está soltando seus poluentes lá. Então, todas essas são causas que vão gerar o efeito lagoa poluída. Vocês terem mais ou menos uma ideia do tamanho da bagunça aí. E aí, para vocês fazerem esse diagrama de causa e efeito, o que vocês fazem? Vocês passam primeiro uma reta horizontal central, uma seta apontando, direcionando ao problema, ou ao que vocês querem. Pode ser um problema, pode ser um efeito que vocês querem determinar as causas. E passo 2, principais aspectos envolvidos, pode ser, por exemplo, meio ambiente, máquina, processo, todos os aspectos que vocês acreditam que estejam envolvidos neste problema. E o passo 3, subentradas até o nível de detalhamento desejado. E aí são aquelas subcausinhas ali que vão ter dentro de cada um para definir. Vou passar um minuto, pessoal. Oi, Michele. Vai. Vem falar um oi, povo. Deixa eu catar o povo aqui, ó. Tem 16, apareceu na câmera. Logística. Mas peraí, você tem que falar, né? E aí, pessoal, tudo bem? Responde aí, pô. Tudo bem, bicho. Oi, Alan, repete aí. Essa semana eu vou passar na sala de vocês, aliás, de todas as turmas, para conversar com vocês um pouquinho sobre algumas orientações, tá? Que a gente vai ter, vocês vão ganhar um curso agora, em novembro, então tem algumas novidades aí para vocês, tá? A partir de amanhã eu vou estar passando em todas as turmas para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Espero que todos estejam bem. Cadê o joinha? Manda, peraí, clique no chat, que muitos estão pelo chat. Vocês não são tão quietinhos assim no presencial, não é? Eles falaram que eles receberam um aviso que não é para ficar usando muita câmera, que é só quando é para um falar de cada vez. Ah, vocês receberam o quê? Pela JEP, será? Eu acho que foi daquela primeiro material que ele recebe. Porque no primeiro dia um monte de gente falou ao mesmo tempo. Aí falaram, não, cada um de uma vez, não sei o que, para não dar mal. É isso mesmo. Então, Olha lá, mandaram joinha. beleza? E você falou com a menina lá? Fecha o microfone. Pera aí, pessoal, só para fechar o microfone um minutinho, já que a gente continua. Meu Deus, gente, eu achei que era a Rafaela, desculpa. Coragem, viu? Ai, Deus.
Pessoal, desculpa então a interrupção aí. Como é que tá? Minha voz tá melhor sem o microfone? Vou ficar sem microfone por enquanto. Pode ser? Estão me escutando? Ou tô falando? Tanto faz. Então, beleza. Então, estão me ouvindo. Só para finalizar aqui, tá travado na apresentação, né? Então, beleza. Tá apresentando ainda? Tem bastante subcausa e utilizar a técnica de 5 porquês. Essa técnica de 5 porquês é igual criança. Ah, por que acontece isso? Por causa disso. Por quê? Por causa disso. Por quê? Por causa disso. Por quê? Por causa disso. Igual criança quando inventa de perguntar as coisas quando é pequenininho. Tem máscara aqui. Por quê? Oh, mas hoje tá fogo. É a Michelle, é o Marcão. Todo... Menos o Marcos, eu não vou chamar. Vou chamar o Marcão aqui pra falar com vocês também. Então, utilizar a técnica de 5 porquês, né? Vocês vão perguntar 5 vezes por que alguma coisa está acontecendo. Certinho? Os tipos de diagrama de causa e efeito que a gente tem. Tem o geral, né? Que na verdade é um comunzão, que vocês vão colocar o que vocês acharem melhor. Sequencial de um processo, que são as fases de um processo produtivo. 6M, que ele tem como vertente a máquina, método, meio ambiente, material, mão de obra e medição. E os 6Vs, que lá também nas pontas de cada espinhazinha do seu peixe, você vai colocar uma viabilidade, sendo uma técnica, uma política, uma ecológica, uma econômica, uma de continuidade e uma de segurança, beleza? Ó, esse é um modelo 6M aí, para vocês verem como fica. Então, você quer saber, eu estou com muito defeito no meu produto. Então, você vai tentar descobrir se é por causa de mão de obra, preciso treinar minha mão de obra, ou se é o meu material, matéria-prima está vindo horrível, ou é a medição, não está tendo feito a medição certa. As máquinas, meu maquinário está precisando de ajuste. O método que eu estou fazendo não é ok, tem gargalo na minha linha de produção. E o meio ambiente também está influenciando, vamos supor que é a indústria de alimentos. E aquele alimento é um alimento que precisa de uma temperatura X e eu não estou conseguindo essa temperatura. Aí é meio ambiente. Ok? Então, 6M trabalha nessas 6 vertentes aqui. Então, as atividades de hoje, 2. Acho que eu vou passar só uma hoje, por causa das nossas interrupções, vou passar só essa. Amanhã eu passo um estudozinho de caso para vocês, que usa tanto o brainstorm quanto o Scala. Então, a atividade de hoje é o quê? A conta de luz da minha casa subiu de 20 para 60 reais. Por quê? Realizar o diagrama de causa e efeito para descobrir as possíveis causas. Vocês vão montar um diagrama de causa e efeito para tentar descobrir por que subiu a conta de luz da minha casa, de 20 para 60. Beleza? Então, montar ele, pode fazer do desenho e tal, pode fazer do jeito que vai ser livre essa primeira, para ver como é que vocês estão montando, depois a gente vai corrigindo os erros, desvios aí, com uma boa checagem aí de um PDCA, ok? Era isso. Tem mais coisinha aqui, mas eu vou dar um pause aqui, porque a gente foi interrompido, para não atrapalhar o desenvolvimento de vocês. Eu vou mandar esses modelos já para vocês ali. Deixa eu ver. Rodrigo, é nesse diagrama que entra o 6M, não é? Pode sim. 6M entra aí, nesse cara. A técnica de 5 porquês também. Acho que a técnica de 5 porquês eu vou separar um dia só para a gente trabalhar com ela. Eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade de usar ela. Deixa eu ver aqui. Yasmin apareceu e gelou? O meu tá travado. Tá. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa para falar para vocês. Do joguinho lá nosso, essa semana vai ser o solstício de verão. Tá, o tempo está tão bom lá no meio ambiente, está tão bom no 6M de vocês vão poder tomar 2 decisões nessa semana, ok? Eu vou deixar por escrito lá. Quem respondeu da semana passada,
Na verdade, só vai valer, a termos de nota, tudo bem, eu posso colocar lá, porque eu vi que vocês tiveram dificuldade com o jogo. Mas em termos de decisão dentro do jogo, de influenciar no jogo, só vai influenciar nessa semana agora, viu? Para o pessoal não sair prejudicado, que já tomou decisões na semana passada. Beleza? Acho que era só. Eu vou parar a gravação aqui por enquanto. Quem tiver dúvida vai me procurando aí, tanto aqui no chat quanto no WhatsApp e os outros WhatsApp. De novo, sempre falo WhatsApp quando falo muito rápido. E outros canais. Agora só vou parar a gravação e fazer a chamada e beleza, ok? Aí vocês me procuram. O resto da galera que está aí espera para a chamada. Vou interromper a gravação. Tchau, tchau.